E se tudo que a gente aprendeu sobre a história antiga estivesse, na verdade, errado? Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns artefatos que simplesmente desafiam a lógica e que podem reescrever os livros de história. Pois é, vamos mergulhar em objetos e conhecimentos que, se a gente for seguir a ciência moderna, não deveriam nem existir. São verdadeiras anomalias que nos fazem questionar toda a linha do tempo da evolução humana. A nossa primeira parada é em conhecimentos antigos que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Fica a pergunta: como é que civilizações tão antigas podiam saber de coisas que a gente só foi descobrir há pouco tempo? 90%. Olha, esse número não é uma estatística de um hospital de ponta, não. Essa é a taxa de sobrevivência estimada para uma cirurgia cerebral feita na Idade da Pedra. Sim, isso mesmo. Pensa bem nisso. Numa época sem antibióticos, sem anestesia moderna, cirurgiões estavam lá, perfurando crânios com ferramentas de pedra. E o mais impressionante, os pacientes sobreviviam. A prova está aí, nesses crânios, na forma como o osso se regenerou ao redor dos furos. Isso mostra que as pessoas viveram por anos depois do procedimento. Mas como? Como eles conseguiam evitar infecções que seriam fatais? Que tipo de conhecimento de anatomia eles tinham? É um mistério médico que desafia tudo que a gente pensa que sabe sobre a medicina pré-histórica. Agora, saindo de um conhecimento médico impossível, a gente vai para uma maestria de materiais que também parece impossível. O que temos aqui é uma taça romana que simplesmente não deveria existir. Olha só que coisa incrível. Quando a luz bate nela por fora, ela fica com esse tom de verde jade meio opaco. Mas, quando a luz vem de dentro, ela brilha num vermelho rubi super vibrante. Essa capacidade de mudar de cor deixou os cientistas de cabelo em pé por séculos. Foi só nos anos 90, com microscópios super modernos, que o segredo finalmente foi revelado: nanopartículas de ouro e prata. De alguma forma, os romanos conseguiram criar nanotecnologia há 1600 anos. É o mesmo princípio que a gente usa hoje em tecnologias de ponta. Mas não se trata só de conhecimento, sabe? Existem objetos físicos que simplesmente aparecem no lugar e na hora errada da história. Eles desafiam a própria cronologia da tecnologia. A gente sempre associa aqueles navios longos e super sofisticados aos vikings, né? Só que este navio funerário, que foi encontrado lá na Noruega, foi construído séculos antes da era viking sequer começar. Isso mostra um nível de engenharia naval que a gente achava que só tinha sido desenvolvido muito depois. Agora, vamos para um número que é até difícil de imaginar: 100 mil anos. Essa é a idade da rocha que envolvia um objeto que parece ter saído de uma loja de ferragens hoje em dia. Há 100 mil anos, nossos ancestrais estavam bem no comecinho da Idade da Pedra. Eles usavam ferramentas bem simples de pedra lascada. Com certeza absoluta, eles não estavam fabricando componentes elétricos de metal. Então, a pergunta é: como isso foi parar lá? Seria o que sobrou de uma civilização avançada que se perdeu no tempo? Um objeto esquecido por um viajante do tempo? Ou só uma fraude muito bem feita? A ciência, por enquanto, não tem uma resposta oficial para isso. E para fechar, vamos dar uma olhada em alguns mistérios que continuam sem solução, mas numa escala gigantesca. São enigmas tão grandes que confundiram os especialistas até hoje. 22 bilhões de dólares. Esse é o valor estimado do tesouro encontrado debaixo do templo Sri Padmanabhaswamy, na Índia. Mas pode ser que o maior de todos os tesouros ainda esteja trancado. O último cofre, conhecido como Cofre B, continua intocado. A porta de ferro maciço, não tem fechadura, não tem dobradiça, não tem parafuso. Ela é guardada por duas cobras gigantes esculpidas e está selada há séculos. Ninguém faz ideia de como abrir. Diz a lenda que a porta não é selada por uma fechadura física, mas por um mantra sônico. É como se fosse uma trava de som que só pode ser aberta com uma vibração específica. E dizem também que se for aberta à força, uma maldição terrível vai ser liberada. O que será que tem lá dentro para precisar de uma proteção dessas? Há 7 mil anos, lá no berço da civilização, os sumérios criaram estas estatuetas. Elas mostram seres com corpos que parecem humanos, mas com cabeças alongadas e traços que lembram muitos de répteis. O que elas representam, afinal? Deuses? Símbolos de alguma religião? Ou algo mais? O mais intrigante é quando elas surgiram.
Essas figuras apareceram exatamente na mesma época em que a civilização humana deu um salto gigantesco, desenvolvendo escrita, matemática e as primeiras grandes cidades. Será que é só coincidência? Lá no Planalto da Bolívia, existe uma rede com milhares de linhas perfeitamente retas desenhadas na paisagem. São as linhas de Sajama. E se a gente pudesse colocar todas elas em fila, uma depois da outra, elas se estenderiam por milhares de quilômetros, o suficiente para ir de São Paulo até Roma. Essas linhas continuam retinhas por quilômetros e quilômetros, passando por cima de morros e vales sem desviar 1 centímetro. Como é que eles conseguiram essa precisão toda há 3.000 anos, sem ter como ver tudo de cima? E mais importante, por quê? Qual era o objetivo dessa obra de arte colossal, que é a maior do mundo? Da cirurgia cerebral na Idade da Pedra, à nanotecnologia romana, passando por tomadas elétricas antigas, todos esses artefatos nos dizem uma coisa. A história não é uma linha reta e simples como a gente imagina. É mais como um quebra-cabeça com um monte de peças faltando. Cada uma dessas descobertas um dia já foi considerada impossível. Isso faz a gente pensar, quais das impossibilidades de hoje vão ser os fatos históricos de amanhã? Que outros segredos ainda estão aí enterrados sob os nossos pés, só esperando para reescrever tudo de novo?